Bom, vou falar agora sobre as doenças ocasionadas por bactérias no trato digestório. Primeiramente, as cáries. As cáries são ocasionadas por conta da quantidade de alimentos ricos em açúcar, né, que nós ingerimos. Esse açúcar fica parado, né, dentro da nossa boca e ele vai produzindo um ácido e essas bactérias vão se acumulando ali nessa região, né? E aí o que acontece? Elas vão como se fosse se instalando e tirando o esmalte, né, do dente e se fixando, adentrando o dente até tomar ali todo o dente. O tratamento, né, é visitar o dentista com frequência, né, além de escovação após as refeições, né, e também diminuir a quantidade de açúcar que você ingere. Né? Já no caso da cólera, é uma doença ocasionada através da água contaminada ou alimentos onde se instala um Vibrio cholerae, né? Que seria, no caso, a bactéria causadora da cólera. Tá? Quando você adquire a cólera, você pode tanto ter diarreias e vômitos e eliminar cerca de 12, 20 litros de líquidos do seu corpo, ocasionando aí, né, uma desidratação, tá? Você pode te levar até a morte, tá certo? Qual que é o tratamento? Saneamento básico, né, tratamento de água, higienização correta dos alimentos, né, que você vai ingerir, e para o tratamento também, né, a prevenção, disse agora há pouco, perdão, e o tratamento seria você utilizar antibióticos, tá certo? Disenteria bacilar, né, ela é caracterizada pela quantidade intensa de diarreias, tá? Essas diarreias possuem muco e sangue. Também, né, ela é transmitida através da água e de alimentos contaminados pela bactéria, certo? O micro-organismo é eliminado nas fezes das pessoas contaminadas e aí você acaba ingerindo, tá? E a prevenção se dá pelo tratamento dos doentes, né? Saneamento básico e ingestão de água filtrada, clorada ou fervida e na higienização dos alimentos, como frutas e verduras, tá? A febre tifoide. A febre tifoide é causada pela Salmonella typhi, é uma infecção, né, que ocasiona febre alta, dor de cabeça, falta de apetite, redução de batimento cardíaco, aumento do baço, diarreia e manchas vermelhas pelo corpo. Tá? A transmissão ocorre pela ingestão de água e alimentos contaminados pela bactéria e que é eliminada nas fezes de quem tem a doença. Tá? Aí você vai lá e ingere essa bactéria. E aí as medidas profiláticas, né, de prevenção consiste no tratamento dos doentes, saneamento básico e medidas de higiene pessoal. Gastroenterite por salmonelas. São várias espécies de bactérias, né, do gênero Salmonella que podem causar a gastroenterite, tá? Elas ocasionam infecção gastrointestinal e com diarreia e vômito. Tá? A transmissão ocorre pela água contaminada e alimentos também onde a bactéria está inserida. Aí você acaba comendo, né, e adquire a doença ou bebendo. As medidas profiláticas, tratamento dos doentes, ingestão de água filtrada, higienização correta de frutas e verduras, né, e alimentos preparados de forma bem higiênica, certo? Associada ao sistema urinário, a leptospirose. A leptospirose, como todo mundo já sabe, é ocasionada pela bactéria que se instala lá no trato urinário de ratos, normalmente, também de alguns outros animais, como cachorros, porcos, tá? O contágio se dá pela pele, né? Então você entra em contato direto, contato dérmico com a urina, tá? E ela vai se instalar na sua corrente sanguínea. E aí ela vai passear pelo seu corpo
né, vai ocasionar febre alta, calafrios, dores de cabeça musculares e nas articulações. Tá? É necessário atendimento médico para evitar as complicações renais e hepáticas, ou seja, problema de falência renal e no seu fígado. Tá? O tratamento é feito por meio de antibióticos específicos para Leptospira interrogans. Já associadas ao sistema genital, nós temos a gonorreia e a sífilis. No caso da gonorreia, né, ela é causada por um diplococo chamado de Neisseria gonorrhea. Ela é transmitida por meio de relação sexual sem a utilização de preservativos. Tá? A pessoa que tem a gonorreia, no caso do homem, ele libera uma secreção purulenta pelo pênis, ou seja, ele vai saindo pus pelo pênis dele, tá? E ele sente muita dor ao urinar e ardor também, tá? E no caso das mulheres, os sintomas são pouco evidentes, né? Ela não consegue observar, né? Não é tão amostra quanto do homem, né? Ela pode evoluir por uma DIP, né? Que é uma doença inflamatória pélvica, tá? Compromete a tubo uterino e pode causar esterilidade. As mulheres grávidas infectadas podem contaminar o bebê, no qual pode nascer cego, tá? As complicações da gonorreia podem envolver as articulações, o coração e as meninges, os olhos, a faringe e outras partes do corpo. A artrite gonocócica é causada pelo crescimento de gonococos nos líquidos articulares do pulso, do joelho e do tornozelo. Do punho, no caso, tá? Na apostila está escrito pulso, mas é punho. A prevenção, a utilização de preservativos durante as relações sexuais, a gente nunca pode esquecer disso, né? E o tratamento é feito com antibiótico para esse tipo de doença. Já no caso da sífilis, tá? Ela tem uma fase primária, que é ocasionada por algumas lesões cutâneas, e ela chega a ficar de 3 a 6 semanas na região, e ela forma como se fosse uma coisinha meio dura, né? Como se fosse uma espinha meio dura, tá? Se não tem tratamento, ela vai regredindo, certo? E ela pode evoluir para uma fase secundária. Essa fase secundária, elas são lesões mais proeminentes, né? Maiores, na superfície do corpo. Cessam após algumas semanas e a doença entra no período latente durante o qual não ocorrem sintomas, tá? Na fase tardia, quase todos os tecidos podem ser afetados e esse estágio se dá após um intervalo de anos depois do início da fase latente. Na fase tardia, o paciente pode apresentar feridas ulcerosas que atingem a pele, ou seja, são feridas maiores, né, bem grandes e podem atingir os ossos também e alguns outros órgãos internos, além do comprometimento da artéria aorta e do sistema nervoso, causando meningite, AVC e alguns problemas motores. Ou seja, você pode desenvolver outros tipos de doença por conta da sífilis, tá? Não cuidado. E aí a gente tem também a sífilis congênita, que é passada da mãe para o bebê, através da placenta. No início da gestação, né, pode acontecer a morte do bebê. Se ela for transmitida já mais para o final da gestação, o que acontece? O bebê pode nascer com a sífilis, tá? E ele pode ter algum desenvolvimento, atrasos, né, do desenvolvimento mental e sintomas neurológicos, tá? Alguns problemas no sistema nervoso central, ok? Prevenção. Utilização de camisinhas, né, preservativo, tanto masculino quanto feminino, e a doença também pode ser ocasionada, né, transmitida da mãe para o bebê e através de transfusão sanguínea. Então a gente tem que ficar atento, né, quem faz, né, a coleta sanguínea, fazer corretamente, né, as análises, tá?
E também, se você adquire, você tem um antibiótico que ele é direcionado para o tratamento de sífilis, tá? Já associado ao sistema respiratório, nós temos o antraz, tá? Que ele produz uma infecção purulenta, localizada quando penetra por ferimento, né? Oferece perigo e infecção generalizada, tá? A gente acaba inalando esporos dessa bactéria e a instalação de uma pneumonia lá nos nossos pulmões com febre, alta dificuldade para respirar e dores no peito, tá? Nesse caso, né, acontece uma infecção generalizada e a taxa de mortalidade é bem grande, né? A contaminação se dá pela inalação e ingestão de grande quantidade desses esporos e que podem estar também presentes no solo. A prevenção, evitar o contato com locais contaminados, né, pastos, onde morrem animais com a doença. Tá? O tratamento é feito com antibióticos específicos. A pneumonia bacteriana. A pneumonia é uma infecção no pulmão, né, que pode ocasionar febre, dificuldade de respiração e dor no peito. Tá? Os alvéolos pulmonares ficam tomados por glóbulos vermelhos, leucócitos e fluidos dos tecidos. As bactérias podem invadir a corrente sanguínea, a cavidade pleural e ocasionalmente as meninges, né? Lembra a meninge? Membrana do cérebro. Muitas dessas doenças de pessoas idosas evoluem para uma pneumonia streptocócica, tá? Contágio pode ocorrer pela inalação de bactérias que foram eliminadas pelo trato respiratório, tá? E o tratamento é realizado por antibióticos e a prevenção é feita por meio de vacinação, tá? A tuberculose é ocasionada pelo bacilo de Koch, tá? Uma bactéria chamada Mycobacterium tuberculosis, e ele compromete o pulmão, tá? O paciente apresenta tosse, emagrecimento, febre, fadiga, e em alguns casos mais avançados, expectoração com sangue, ou seja, ele tem catarro, né? Ele expectora com sangue lá no catarro. Como medida preventiva, a gente toma BCG, né? Que é a vacina, e além disso, ambientes com más condições de higiene e aglomeração de pessoas é fácil, né, a transmissão. Tá? E o tratamento é feito com antibiótico. A coqueluche. Coqueluche é causada, né, por uma bactéria chamada Bordetella pertussis. Febre baixa, coriza, surtos de tosse seca e vômito, né? Além disso, pode ocorrer algumas complicações como pneumonia, convulsões e hemorragia cerebral, tá? É transmitido através de gotículas de saliva ou de respiração, tá? Espirros, né, no caso, e a bactéria se instala no seu corpo. Assim, as medidas profiláticas consistem no tratamento dos doentes e vacinação para evitar o contato com as pessoas que têm tuberculose, porque pode pegar, tá? Difteria ou croup. A difteria é causada pela Corynebacterium diphtheria, tá? Eles produzem uma toxina que afeta as fossas nasais, né, o nariz, as amígdalas, faringe, laringe, causando asfixia. A transmissão ocorre por gotículas de saliva, né, que são eliminadas pelo nariz e pela boca das pessoas que ficam contaminadas com a bactéria. Né? O tratamento consiste na vacinação, né, e evitar também o contato com as pessoas é uma das profilaxias. Associada ao cardiovascular e linfático, nós temos a peste, tá? Que é uma forma branda, ou pode ser branda ou pode ser fatal, né? Ela ocasiona febre, tosse, expectoração com sangue, inflamação dos linfonodos, são as principais características, né, de sintomas. Essa inflamação faz com que os linfonodos cresçam muito, originando assim um bulbão pestoso, muito doloroso, que pode se romper formando feridas purulentas. Os linfonodos são... eles fazem parte do sistema linfático. E aí, quando a gente tem, às vezes, uma dorzinha, a gente passa a mão assim, a gente sente eles um pouco inchadinhos, né? E aí é como se fosse um nozinho que forma no nosso corpo.
ele se desfaz naturalmente. Já no caso da peste, ele vai crescendo e ele pode se romper, tá? E esse rompimento pode ocasionar uma ferida muito grande, tá? Normalmente essa doença é transmitida pela pulga do rato, tá? E ela se instala no pulmão e ela pode ser bem perigosa quando ela chega lá, tá? Essa bactéria. As medidas profiláticas consistem em tratar os doentes, evitar a picada da pulga, eliminar focos da doença, providenciar o saneamento básico e tratar o lixo, tá? Em relação à resistência das bactérias aos antibióticos, né, a gente sabe que o Alexander Fleming, ele descobriu o antibiótico através de um fungo, lá que ele fazia o experimento no laboratório dele. Depois eu conto a história para vocês bem direitinho, né? E aí ele descobriu, né, no caso, a penicilina, que é utilizado hoje aí no combate de várias doenças ocasionadas por bactéria, porque ele é um fungo e esse fungo inibe o desenvolvimento dessas bactérias. Porém, algumas bactérias do nosso organismo, se a gente não faz o uso correto, elas acabam sofrendo mutação. E aí o que vai acontecer? Essa mutação dessa bactéria, ela vai ocasionar uma resistência para esse tipo de doença. E aí o que vai acontecer? Se ela ocasionar essa resistência, ela se torna muito resistente, a gente tem que procurar um outro tipo de medicação para o tratamento, tá? Então ele cria uma certa resistência dependendo da quantidade de tempo, né, que ela fica lá, que você precisa tomar um antibiótico e você não toma. Então assim, vai tomar 7 dias. Aí você vai lá e toma 5. Aí você continua com ela lá dentro, ela vai ocasionar uma certa resistência ao seu organismo, tá? Então ela cria uma resistência sobre os seus sistemas e sobre o antibiótico que você está introduzindo sobre ela, tá certo? É isso aí, pessoal. Muito obrigado. Vou ficando por aqui. Qualquer coisa é só chamar.